Capítulo 5. Responsabilidades na administração da aeronáutica. Tópico 5.1. Responsabilidade funcional. A responsabilidade dos agentes da administração no Comair, quando no exercício de cargos, encargos ou funções previstas na estrutura regimental do Comair, ou comissões, decorre do princípio da prevalência e relevância do interesse público e do princípio da transparência dos atos e dos fatos administrativos praticados pelos agentes na gestão das atividades da organização. Responsabilidade funcional e a qualidade daquele que é agente responsável, ou daquele que tem a obrigação de responder pela prática de atos próprios, ou daquele por coisa confiada, quando no exercício de cargo, função ou encargo, previstos na estrutura regimental ou em ato próprio. As disposições do Regulamento de Administração da Aeronáutica, RADA, são aplicáveis, no que couber, aquele que, mesmo não sendo agente da administração, induza ou concorra para a prática de atos de improbidade ou que dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Todo agente da administração, investido em função, cargo ou encargo ou comissão, que vier a causar prejuízos à União, às pessoas físicas ou jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil ou criminal, vinculadas às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar. A responsabilidade civil não isenta o responsável da sanção administrativa, ou criminal relativa ao evento. A responsabilidade civil imputada ao agente ou auxiliar culpado acarretará o ressarcimento dos danos ou prejuízos causados à União ou a terceiros, com as imposições legais. Os oficiais, os graduados e os servidores civis em geral, além de seus encargos funcionais, poderão ser designados para integrar em grupos de trabalhos, comissões, representações e outras missões na área da administração, desde que sejam compatíveis com as suas habilitações e posições hierárquicas. Os agentes da administração são obrigados a zelar pela estrita observância, entre outros aspectos, principalmente, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da transparência, da eficácia, da economicidade e da eficiência no trato dos assuntos que lhes são afetos. A apuração das irregularidades administrativas será realizada mediante sindicância ou inquérito policial militar. Aos agentes apontados pelas irregularidades serão assegurados sempre o direito da ampla defesa e do contraditório, com os meios e recursos a ela inerentes. O pessoal da aeronáutica, no exercício das atribuições inerentes ao cargo, encargo, comissão ou função e no desempenho de qualquer atividade administrativa, será responsabilizado essencialmente, extraído do artigo 284 do RADA, pela ineficiência na execução dos seus deveres funcionais, pelas consequências da inobservância, por inércia de sua parte, de disposições legais ou de ordens emanadas de autoridades competentes, pelas omissões nos seus deveres funcionais, pelo emprego irregular de bens e de valores públicos, inclusive daqueles sob sua guarda, pelos compromissos que assumir em nome da organização militar sem que, para isso, esteja autorizado, pelo desempenho incorreto das obrigações decorrentes do exercício de seu cargo, encargo, comissão ou função, pelos atos em desconformidade com a legislação e normas internas que praticar no exercício de seu cargo, encargo, comissão ou função, pelas despesas ordenadas sem dotação orçamentária prevista e aprovada ou em desacordo com a classificação orçamentária devida, pela constituição e guarda de numerário não contabilizado e concessão de liberalidades não previstas, pelos erros de cálculo e por outros que resultem em pagamentos ou recebimentos indevidos, pela classificação inadequada de registro de receita, de despesa ou patrimonial, em relação às formalidades básicas exigidas pelas disposições pertinentes, pelo cumprimento de ordem de natureza administrativa, ilegal, em desacordo com as normas ou prejudicial à União, sem a adoção de medidas acautelatórias de seu alcance e de sua responsabilidade, pelos atos ilegais praticados por agentes subordinados se, previamente comunicado, não tenha adotado providências, em tempo, para evitar e corrigir esses atos, pela omissão de descontos ou indenizações devidas,
pelo atraso a que causar as conferências de escrituração, prestação de contas, passagem e transmissão de cargo, transmissão de valores e de bens, remessa de documento às organizações do sistema e andamento dos processos. Pela falta de arrecadação de receita pública, quando de sua competência, bem como pelo pagamento, recolhimento ou remessa de qualquer importância fora do prazo fixado. Pela apresentação da escrituração desordenada e desatualizada. Pela falta de adoção de medidas adequadas na apuração da responsabilidade dos agentes e dos gestores. Pela falta de iniciativa para solucionar casos não previstos, cuja ação seja de sua alçada e competência. Pelas faltas e irregularidades apuradas nas passagens de cargo, transmissão de bens, valores e dinheiros, tomadas de contas, prestação de contas, conferência de escrituração e no recebimento, distribuição, remessa, inclusão, exclusão ou saída de material. Pelas irregularidades ou inconsistências na escrituração que lhe esteja afeta, sem a observância das medidas corretivas aplicáveis. E pela ineficiência de sua administração em qualquer cargo, encargo, comissão ou função. Tópico 5.2. Responsabilidade solidária. A responsabilidade dos agentes da administração que participarem de determinado caso ou evento será solidária quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento, só não abrangendo aquele que, por meio da indispensável argumentação, seguida de registro escrito, deixar definida a sua discordância com relação ao caso ou evento considerado. Uma pessoa deve responder pelos atos de outra em igual intensidade. A responsabilidade será solidária quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento. Todos os membros das comissões serão responsabilizados quando praticarem qualquer ato lesivo aos interesses da União, de terceiros, ou contrários às disposições pertinentes. O voto vencido, obrigatoriamente justificado e formalizado em documento, isenta de responsabilidade aquele que o emitiu. As comissões, incluindo as de tomada de contas especial, TCE, e os agentes encarregados por auditorias, inspeções ou fiscalização serão responsabilizados, solidariamente, com os agentes da administração quando, apuradas as irregularidades cometidas, ficar provado que dispunham de elementos para responsabilizar os faltosos, e não o fizeram. Participará da responsabilidade solidária qualquer agente que deixar de comunicar a seu superior imediato as faltas e omissões que seu subordinado houver praticado ou nelas tiver incorrido. Tópico 5.3. Responsabilidade individual ou pessoal. Quando o comandante, o agente diretor ou ordenador de despesas, salvo conivência e o disposto nos incisos pertinentes ao artigo 284 do RADA, decidir com fundamento em informações, ou parecer incompleto, incorreto ou inverídico, a responsabilidade recairá somente no autor da informação ou parecer. O comandante, o agente diretor ou ordenador de despesas, salvo conivência, não será responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. Apurada qualquer divergência na conferência de bens, valores e dinheiros em procedimento de TCE, ou por ocasião da substituição do respectivo agente ou gestor, ser-lhe-á imputada a responsabilidade pelo ressarcimento dos eventuais danos ou prejuízos verificados, assegurando-lhe, sempre, o direito da ampla defesa e do contraditório, com os meios e recursos inerentes, inclusive, mas não necessariamente obrigatório, contando com a participação de advogado. O agente responsável por bens, valores e dinheiros públicos e de terceiros responderá pelas quantias recebidas, até que justifique o seu emprego, pelos pagamentos ou distribuições que efetuar, pelos erros de cálculo e pelo emprego indevido dos bens, valores e dinheiros sob a sua guarda. O agente que subscrever qualquer documento administrativo será responsável pela autenticidade das informações nele contidas. O agente incumbido de conferir documento administrativo responderá pela exatidão dos cálculos e das importâncias nele registradas. Das sanções administrativas previstas no RADA não elimina a aplicação da sanção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, RDAER.
O fato de uma inspeção, verificação, auditoria ou processo de contas ter considerado regular a situação de qualquer agente da administração, não impede que este agente se torne responsável por irregularidades apuradas posteriormente. Neste caso, o agente encarregado pela inspeção, auditoria, verificação ou tomada de contas, compartilhará da responsabilidade em que tiver incorrido o agente se for verificado que dispunha de elementos para tornar efetiva a responsabilidade. Compete ao agente diretor ou ao comandante da organização militar determinar a realização dos descontos decorrentes das sanções administrativas previstas no RADA, ou ainda aos órgãos competentes, ex officio, quando constatarem, no exame dos processos, que os descontos não foram executados. Os agentes auxiliares da administração respondem perante os respectivos chefes diretos. A responsabilidade que resultar de perda, dano ou extravio de recursos, valores ou outros bens entregues aos agentes auxiliares do agente da administração, será a estes imputada, exceto se ficar comprovada a culpa de seu chefe ou de outrem. Tópico 5.4. Casos fortuitos e motivos de força maior. Os casos fortuitos e os motivos de força maior podem ser considerados para fins de isenção de responsabilidade do agente da administração. Os casos fortuitos e os motivos de força maior verificam-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de serem evitados ou impedidos. Podem ser considerados, para fins de isenção de responsabilidade, do agente da administração, dentre outros: incêndio, sinistro aéreo, fluvial, marítimo ou terrestre, inundação, submersão, terremoto ou outras intempéries, epidemia ou moléstia contagiosa, saque ou destruição pelo inimigo, ou destruição ou abandono forçados pela aproximação deste, estrago produzido em armas, ou em quaisquer outros bens, por explosão ou acontecimento imprevisível, e inutilização involuntária do bem-serviço, ou instrução, ocorrendo a situação, o responsável direto, ou indireto, levará imediatamente o fato ao conhecimento da autoridade a que estiver diretamente subordinado, por escrito, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos necessários à justificativa das circunstâncias em que o fato tenha ocorrido. Os casos fortuitos e os motivos de força serão objeto de apuração de responsabilidade do agente ou usuário quanto à ação, à omissão, ou, ainda, à falta de atenção, cuidado ou erro na execução, devendo ser a solução publicada em boletim interno. Tópico 5.5. Generalidades. Conforme o RADA, todo militar ou servidor público investido de cargo, encargo, comissão, ou função que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, vier a causar prejuízos à União ou a terceiros, responderá por suas condutas nas esferas administrativa, civil e criminal. A responsabilidade do agente que der causa a prejuízos deverá ser apurada em procedimento administrativo competente, observada a legislação vigente. A responsabilidade será, também, civil quando a conduta do agente da administração resultar em obrigação de reparar os prejuízos causados à União ou a terceiros. A responsabilidade civil não exime o agente da administração da sanção administrativa ou criminal cabível, apurada em procedimento administrativo pertinente, observada a legislação vigente. O Comaer responderá pelos danos que os agentes da administração causarem a terceiros, cabendo-lhe ação regressiva contra os agentes responsáveis, nos casos de culpa ou dolo, apurados em procedimentos administrativos pertinentes, observada a legislação vigente. Artigo 313, RADA. Destarte. Vale ressaltar que essa regra está esculpida no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece a possibilidade de responsabilizar o agente público, abrangendo, inclusive, o militar das Forças Armadas, nas situações de dano a terceiros. Assim, a responsabilidade do Estado é objetiva, devendo arcar com o custo financeiro da ação do agente. Em momento posterior, o Estado pode buscar o ressarcimento da quantia paga ao terceiro, mediante a apuração da conduta do agente público, dolo ou culpa, lançando mão, judicialmente, da chamada ação regressiva. Os casos fortuitos ou motivos de força maior, quando comprovados mediante procedimento administrativo competente, isentarão de responsabilidade os agentes.
ocorrendo roubo, furto, extorsão, incêndio ou dano material, a isenção da responsabilidade ficará subordinada à ausência de culpa do agente da administração. A isenção de culpa, quando for o caso, só beneficiará o responsável que tenha tomado as providências adequadas e da sua alçada para evitar o prejuízo. Todo agente responsável pelo cumprimento de ordens que, a seu ver, impliquem prejuízo à União ou que contrariem dispositivos legais deverá ponderar a respeito com a autoridade que as determinou, ressaltando as consequências da sua execução. Se, apesar da ponderação, a autoridade persistir na ordem, o subordinado a cumprirá, mediante determinação por escrito, e, a seguir, participará, também por escrito, que a ordem em causa foi executada de acordo com o disposto no caput deste artigo, ficando, por consequência, isento de responsabilidade. Procedimento análogo caberá sempre que se tornar necessária a execução de medida ou providência legal, que não tenha sido tomada oportunamente. A sanção civil será aplicada, observada a legislação pertinente, ao agente responsável direto pelo dano ou prejuízo apurado. E aos agentes que tenham agido com imprudência, imperícia ou negligência em relação às providências de suas atribuições, no sentido de responsabilizar o agente culpado. Qualquer agente, ao tomar conhecimento de irregularidade administrativa, adotará, obrigatoriamente, as providências cabíveis junto à autoridade competente, objetivando a apuração de responsabilidade, sob pena de eventual responsabilização solidária. Nenhum agente responsável estará isento de prestar contas que, se necessário, serão tomadas tendo em vista os superiores interesses da União. Todo ato administrativo praticado por agente público estará sujeito ao exame dos órgãos de controle.